Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só quem fizer a vontade do Pai, dele herdará a paz. Só quem fizer a vontade do Pai, dele herdará a paz. Jesus ensinou o caminho a seguir, exemplo de amor e humildade. Nós todos um dia seremos felizes, praticando a caridade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só quem fizer a vontade do Pai, dele herdará a paz. Só quem fizer a vontade do Pai, dele herdará a paz. Uma fonte de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham servindo a Jesus. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz.
cruz. Eu sou o pão que te alimenta, na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus, para você eu sou Jesus. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem, a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem,
voar nas asas leves do amor, por tudo isso. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Jesus. Fala, Wanda. Bom te ver aí conosco. Wanda Batista está aí conosco hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aí. Tranquilo? Para encerrar, ó Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz
de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Gratidão. Gratidão, Toninho. Deus abençoa. Assim seja. Abraço a todos. Abraço a todos. Antônio José, seja bem-vindo. Todos vocês sejam bem-vindos. Nós vamos estar fazendo uma leitura aqui do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova, Rebeldia. Todas as vezes que tua postura não estiver em conformidade com as leis do Criador, estarás em ato de rebeldia. Seja quais forem as conquistas ou sonhos, nunca deixe de estabelecer as bases sólidas de Deus, pois essas leis se manifestarão na vida de Jesus. Se manifestaram na vida de Jesus. Esteja atento aos sinais do próprio coração e tome as decisões em concordância com o exemplo dele, em especial ante as provações da vida. Acalme o coração e bendize as possibilidades de vencer com o Senhor sempre. Ouvi os céus e dá voz e dá ouvidos do terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1:2. Vamos fazer aqui as nossas vibrações no caderno de prece para Ariana Reginalda da Silva, Custódio Matias da Silva, vibrações para nossa irmã Irene Conceição Oliveira, o nosso expositor Antônio José, Toninho Rosa pela harmonização, e a todos nós que estamos aqui conectados. E pelo desencarne da mãe da nossa irmã, Luzia Maria Madalena. Então vamos, neste momento, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade de aprendizado da nossa encarnação, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que está ao nosso lado o tempo todo, a espiritualidade amiga também, que se faz presente, que ela esteja do lado do nosso irmão Antônio José, para que possa inspirar, e que possa abrir os nossos corações para o entendimento do Evangelho e que nós possamos praticá-lo no nosso dia a dia, na nossa vivência com os irmãos de jornada. Então, Senhor, nós te agradecemos. E esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em dificuldades, com pensamentos não bacanas, e, enfim, a todos os nossos familiares e a comunidade terrestre. Senhor, nós te agradecemos por mais este banquete espiritual. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Gratidão a todos, gratidão ao senhor Antônio José, seja bem-vindo. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Muito bem, uma boa noite, Jesus nos abençoe. E, a princípio, o meu agradecimento a vocês por mais uma oportunidade. E por que esse tema, onde e quando Jesus nasceu? Primeiro que falar de Jesus é algo assim sempre gratificante. E esse nome impacta, né, em todas as nossas necessidades, atitudes. E é algo que está sempre e a todo instante no nosso dia a dia. Uma coisa muito interessante, antes de tudo, é deixarmos claro que Jesus, antes da sua primeira estada conosco, como é de nosso conhecimento, ele já atuava como representante direto do Criador. E temos algumas passagens no Velho Testamento a respeito, dando-nos, assim, a certeza de que aquele anjo nada mais era, nada menos era do que Jesus, quando em suas aparições, há tanto quantos, até então,
outorgados pelo Criador para darem continuidade à história. Podemos citar aí, por exemplo, Abraão, não é? Quando de instante lhe aparece um anjo que pede a ele que deixe grande parte de tudo aquilo que tinha, porque uma missão lhe esperava. E nós sabemos perfeitamente o quanto foi a responsabilidade e a revolução que ele causa, né? Ali, mais uma vez, Jesus nascia para aquele companheiro. Ainda diante de uma, não digo de um sacrifício, mas diante de uma situação inadequada ou inopta, casando-se com uma mulher da qual lhe configura a surpresa de não poder criar um filho, ou dar-lhe um filho, né? E até que, num certo instante, nós vimos que Deus nasce para aquela mulher mais uma vez. Lá, podemos dizer Deus, e, consequentemente, aquele que havia dado ela essa resposta diante dos fatos, podemos dizer que Jesus, ainda que não configurado como tal, nasce para aquela oportunidade. Nós vimos ali que ela, através desse filho, né, transforma também um pouco da história juntamente com o mesmo. Vemos também que um outro companheiro na sequência, chamado Moisés, diante de uma árvore que costuma chegar ao pico de até 15 metros de altura, a chamada sarça, ele dá de cara também com um clarão, que curiosamente entendemos ser o próprio Cristo, representando Deus ou o Criador na época, dizendo para ele da sua missão. Então não era assim, nada que não fosse entendido que Jesus já fazia parte. Possivelmente dentro de um anonimato, mas já fazia parte daqueles homens daquelas épocas. Tanto que se nós buscarmos alguns dos profetas, né, dos velhos profetas, como Miqueias, por exemplo, que viveu 700 anos antes do advento, ou seja, do nascimento de Jesus, já falava. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre elas, o clã de Judá, e por aí vai. Suas origens estão passando, né, e virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, 700 anos antes do advento, ou seja, do nascimento de Jesus. Daniel, também um profeta, cuja as possibilidades lhe foram dadas pelo Criador, como um presenciador das atitudes divinas e posteriores, né, futuristas, também relata. 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele também relata que viria aquele que iria reconstruir Jerusalém na condição de ungido, na condição de líder. Isso está lá em Daniel, no capítulo 9, nos versos 25 para frente. Então, não era novidade nenhuma desse companheiro que, a partir de então, passa a ser a nossa base, a nossa estrutura, ou a estrutura daquele que a todo instante faz com que ele nasça nas suas atitudes, principalmente. E onde Jesus nasceu? Embora chamado de Jesus de Nazaré, ele nasceu num local chamado Belém, como nós sabemos, Belém de Judá, né? Lá naquela época do seu nascimento, passava-se pelo reinado de Herodes, o Grande, e cujo imperador, o comandante imediato, era César Augusto. Também nós temos aí algumas situações que, embora só a nível de comentar-se, mas que não vem ao caso, o dia possível do nascimento de Jesus. Recentemente, nós passamos pela data do dia 24 para 25, onde é dado, né, a grande parte dos homens do planeta essa oportunidade, ou seja, essa data comemorativa do nascimento de Jesus. Há algumas dúvidas em relação, umas possivelmente dos dias 29 de maio, é uma delas, outra no dia
3 do mês 10 de outubro, e outra no dia 4 de dezembro. Calcula-se que a data precisa seja dia 3 de outubro. Também não é o caso. Isso não vai mudar nada o rumo daquilo que exatamente propôs esse companheiro na sua pouca estada conosco. Né? E por que essa data do dia 25 desse nascimento de Jesus foi fixada? A princípio foi fixada pelo Papa Júlio I, isso lá no século IV, por motivos e hábitos, né, das chamadas comemorações pagãs. E ele achou perfeitamente que aquela era a data proposta para que se comemorasse, então, esta festividade. Bom, antes de qualquer situação, de nós entrarmos numa situação, digamos assim, numa caminhada trazida numa condição muito feliz pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, isso no ano de 1976, quando ele foi inquirido ou questionado sobre a presença de Jesus no coração do homem. E ele, com muita simplicidade, como sempre foi, deixou claro alguns exemplos, inclusive trazidos dentro do campo evangélico, ou seja, em situações compostas pelos evangelistas até então que nós conhecemos, pelos livros compostos na Bíblia, dentro do Novo Testamento, e relembra-nos uma situação que fazíamos, é necessário que eu diga para que entremos diretamente no assunto. Fazíamos o trabalho de atendimento fraterno na casa de Bezerra de Menezes, no bairro de Santa Efigênia, casa da qual tivemos a grata alegria de permanecer durante 26 anos, uma casa que é-nos um exemplo maravilhoso, não desmerecendo as outras, muito pelo contrário. Quando numa noite de quarta-feira, quando até então era feito esse trabalho de atendimento fraterno, lá então o atendimento frente a frente era com uma entidade que vivenciou na época de um campo da proposta revolucionária romana, e os companheiros que iam buscar essas respostas ante os seus diversos problemas aguardavam, assentados um a um, a serem chamados numa sala, da qual essas respostas eram dadas, como disse, por essa entidade, o nosso querido irmão Cérvulo, que foi médico na época que citamos. E até que, num certo momento, naquela luz tênue e azul, que ficávamos na sala, eu, evidentemente, o auxiliando, até pela forma própria do seu palavreado, que era pouco entendível por aqueles que até então estavam frente a ele, e ele disse-nos, num certo instante, que abríssemos a porta e fôssemos lá trazer para dentro daquela sala um companheiro que precisava, com mais urgência que os demais, falar com ele. E tínhamos lá fora, possivelmente 6 a 8 companheiros aguardando a oportunidade de relatar os seus problemas a ele, em busca de uma proposta, de um lenitivo, quando abrimos a porta e vimos de imediato que se identificava quem era o companheiro. E levamos-o até dentro da sala, para dentro da sala, e esse senhor portava uma bolsa do lado, essas bolsas que antigamente se usava, com alça, e ele gentilmente foi dito que assentasse à frente daquele nosso companheiro, e o nosso irmão Cérvulo, então, questiona o que o aflige, e ele abriu todas as suas necessidades. Estava a ponto de fazer algumas besteiras, digamos assim, popularmente, e que ele não era um homem infeliz, embora bem abastado, embora dentro de uma regalia financeira, mas que faltava-lhe muita coisa.
além do que tinha. E foi então pedido, naquele instante, por esse nosso companheiro, por esse nosso amigo, que fosse até a biblioteca lá e buscasse uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo, o que comumente nós trabalhamos com todos nós, não é? E assim foi feito, chegando, ele entregou aquela obra a esse companheiro e disse: meu amigo, de imediato digo que Jesus nasce para você nesta noite. E ele reluta, mas eu já o conheço, ou seja, eu já o tenho dentro de mim, sim, mas ele mesmo fala que a cada dia o seu dia. Então, nesta noite, Jesus nasce para você. Leve esse exemplar desta obra e leia. E quando achar que somos merecedores, volte a esta seara humilde e venha novamente estar conosco. E assim se foi. Deu mais ou menos 40, 42 dias, esse nosso companheiro lá estava, novamente naquela noite, de atendimento fraterno, já assentado, aguardando a sua oportunidade, mais tranquilo, quando, chegando a sua vez, entrando dentro daquela sala, o nosso irmão servo, ante qualquer situação, agradeceu a sua presença, o nosso agradecimento por dar-nos a oportunidade da sua presença novamente nesta casa. Lembrando que, mais uma vez, hoje, Jesus nasceu para você. Mas o que o traz? Qual o montante da alegria? E ele deixa claro em afirmar que ele não teve a possibilidade, que o tempo não lhe for hábil para que ele lesse toda aquela obra, mas que o pouco que ele tinha lido até então, ele realmente entendeu que a cada leitura Jesus nascia na sua vida. E ele veio em busca de respostas. E então, meu irmão, disse ele à nossa querida entidade, o que faço eu a partir de agora? O nosso irmão servo, lembro-me muito bem, disse-me que você vá, abra novamente esta obra, ao invés de a ler, estude-a e ponha em prática todos os seus ensinamentos. E, curiosamente, bateu-se nas épocas, porque quando disse-lhes que em 1976, Chico, questionado a respeito de Jesus, por que tínhamos Jesus em nosso coração, ou achávamos que o tinha em nossas atitudes, mas que nem sempre as coisas se valiam? E Chico rememora que duas situações, onde e quando eram necessárias a cada um, daqueles que então questionavam a si próprio, ou até onde fossem em busca dessa resposta. Ele usa como base Maria de Nazaré. E ele foi bem claro em dizer que para Maria de Nazaré, Jesus nasceu em Belém, quando segurou, em seus braços pela primeira vez e sentiu cumprir a promessa, citada no passado, de um novo tempo através daquele menino que Deus enviava ao mundo, para ensinar a lei maior do amor. Qual que é a 10ª lei de justiça, ou lei divina? A lei de justiça, ser justo, a lei de justiça, amor e caridade. Isso para a mãe daquele nosso companheiro que até então viria como uma nova etapa a partir de então. E ele continua. Para aquele que antecede Jesus na condição de seu representante, 6 meses antes, embora com um parentesco possível de ordem material, Chico cita abertamente que para João Batista, ele nasceu naquele instante para ele, olha aqui, que coisa interessante, que Jesus nasceu naquele instante que, chegando ele ao Rio Jordão, pediu que o batizasse. E ali, João Batista enxerga toda a majestade da sua pessoa e disse: este é o Filho amado, no qual pus a minha complacência. Ali, então, João Batista viu que era necessário aquele processo de Jesus crescer
e ele, como seu anunciante, diminuir para a glória do Criador. Então, nós vemos que ele, dentro de um trabalho, né, viu que naquele exato momento Jesus nasce. Uma coisa muito interessante, que se alguém quiser salientar-se, por gentileza, que nós vemos que na lápide do professor Rivail está escrito algumas coisas, mais ou menos dizendo nascer, renascer, e por aí vai, conforme nós o sabemos. Mas vemos aí que há um diferencial muito grande entre nascer e renascer. O espírito renasce em uma nova roupagem, mas lembrando que cada passo que essa entidade, após a sua nova estada, é um novo passo. Ele nunca dá sequências, dizendo que aquilo é consequência do passo passado. Ele pode pular com o pé, levantar um pé e sair pulando. Então, a cada passo, esse companheiro nasce rumo à evolução, rumo à condição que lhe é proposto como espírito reencarnante. Conforme está lá também no Livro dos Espíritos, na questão 67, qual o objetivo da reencarnação? É que lá é explicado pelos espíritos que, entre todas as situações, levaram esse espírito ao mundo da condição pura, mas, em outras palavras, que Jesus, como seu guia, nasça a cada atitude. Nós vemos também que, voltando ainda lá no campo da narrativa no campo do Novo Testamento, Chico fala da mulher, aquela mulher adúltera que estava sendo apedrejada. E questionado que, se fosse, conforme o Chico disse a essa mulher, ela diria que Jesus nasceu lá em Betânia. Quando ele desperta nela a sensação de uma nova vida. Porque à medida que aqueles companheiros deixam de lado as pedras que poderiam fazer dela o que foi feito ao nosso companheiro, a um seu enviado chamado Estevão, que foi apedrejado, não é? Sabendo quem era Estevão, isso diante de muitas negativas, ou da falta de Jesus no coração daqueles que até então fizeram. Essa mulher desperta em si essa nova vida, tanto que a partir de então, ela viu que, embora já tinha conhecimento de quem era aquele que naquelas épocas já peregrinava, mas ela sentiu naquele exato momento, quando ele disse: onde estão aqueles que a julgariam ou que julgavam? Viraram-se e foram embora, e ela pede que desse-lhe uma oportunidade para que ser-lhe uma seguidora. E ele foi bem claro, que nasça nas suas esperanças, dia a dia mesmo, o seu compromisso com o nosso Pai. E ela foi trabalhar onde nós sabemos, acometeu-se da própria doença no local onde nós todos sabemos. Nós vemos ali que a cada atitude daquela mulher, Jesus nascia, referenciado em propostas no campo evolutivo, no campo do amor, principalmente, no campo da caridade, que era a proposta desse nosso companheiro. E ali seguia toda a narrativa, todo aquele trabalho do Chico, onde nós íamos ali, embora muito novo, já frequentando casas espíritas, levado pelos meus pais, que viemos de gerações, terceira geração, dentro dessa maravilhosa amplitude do campo da doutrina espiritista. E nós vimos ali que, naquele exato momento que o nosso querido Chico se fazia ouvido por tanto quantos até então, que aquela luz, que embora não visível aos nossos olhos, emanava-se toda para dentro do nosso ser, da nossa condição de homens de entendimento, de homens em busca de alertivos ou de palavras. E ele continuava dizendo que para Jesus não existe dificuldade nenhuma em a cada instante nascer no coração do seu irmão
basta que ele assim o queira. E nos dias de hoje não é diferente. Nas casas espíritas, que é o caso nosso, que é a nossa continuidade, nós vemos o trabalho edificante, com amor, com gratidão, conforme vocês bem utilizam essa palavra maravilhosa. Há companheiros outros que talvez não tenham assim a oportunidade de saberem ou de terem para si no campo do conhecimento a plenitude ou a amplitude do que é Jesus em cada coração. E nós vemos aí, mais uma vez, referindo-se àquele que dentro da casa espírita tem a responsabilidade de ouvir e de possivelmente diagnosticar através de palavras àquele que busca no atendimento fraterno novas esperanças. Jesus nascendo a todo instante em suas atitudes. Ali, saindo dali, estando onde quer que esteja, voltando ali. Esse é o trabalho magnânimo daquele que o faz na condição de ouvinte e de auxiliar nas orientações. E vemos maravilhoso que é. Vocês estão mais ou menos perto de uma casa que tivemos a grata alegria também de estarmos durante muitos anos, e nossas visitas, a Cida bem o sabe, da casa de Francisco de Assis, aqui do bairro Riacho. Quando, periodicamente, ou a cada período, íamos até essa casa do nosso irmão Antônio Flores, Antônio Loreto Flores, em Citrolândia, levar Jesus através de cestas básicas e através da compreensão. Quantos companheiros maravilhosos que ali estavam, ainda que no campo, perdoe-me da ignorância, mas do conhecimento, não das atividades, das ações, se sentiam assim emoldurados pela presença de nossos irmãos, mas talvez não pelo alimento material, mas pelo alimento espiritual que era trazido. Certa época, antecedendo a distribuição dessas cestas, pedimos, intuídos que fomos na frente, que estávamos lá, diante de 150 companheiros, que fossem aos companheiros que lhes ladeavam como vizinhos da direita e à esquerda e mostrassem Jesus em todas as suas atividades, em todos os seus instantes, nascendo a cada proposta. Mas que se porventura tivessem alguma diferença, ou algum daqueles vizinhos que buscassem fazê-lo de uma forma inexpressiva, somente com um, possivelmente pela necessidade de que um outro poderia ser. A ele é necessário. Foi quando uma senhora disse-me que, a partir daquele momento, daquelas palavras, que ela estaria recuperando algo que, por culpa própria, talvez pelo ego, que foi as desavenças com os seus vizinhos ladeados, direita e esquerda, uma vez que ela, Jesus estando naquele exato momento no seu coração, nascendo, ela viu-se arrependida pelos erros por ela cometidos. Que ela vivenciava o campo, a fase dos erros, da inveja, do egoísmo, dos vícios, digamos assim. E aquilo era dado-nos, trazido-nos como gratificação, porque nós víamos que, nascendo Jesus naquele instante, naqueles corações, muitas situações, muitas atitudes estariam modificadas. E voltando ao Chico, referente a Lázaro, né? Foi claro e específico em dizer do momento da ressurreição e vida. E que no momento em que Jesus pede que saia daquele local que se encontrava, finalmente ele figura
ou deixar aquela caverna, como queiram, trazendo em si uma nova oportunidade para si, para que a cada instante Jesus fosse-lhe a referência. Então, como disse, ele viu ali, então, que naquele exato momento, Jesus nascendo, na oportunidade do condicionamento da ressurreição e da vida. Ora, vivenciar diante de um homem que era todo amor, que era toda humildade, toda simplicidade, ainda assim era muito difícil. Nós temos uma obra que gira no nosso meio, do irmão X, que ele fala abertamente da sua vida juntamente com os seus apóstolos, chama Boa Nova, a obra, todos acredito que tenham. E ali ele relata, e todos parecem-nos que 29 capítulos, não tenho certeza mais, de que aqueles 12 companheiros, ou até aqueles 11 companheiros, e novamente aqueles 12 companheiros na presença de Matias, entendiam através das suas palavras que o seu vigor de cada um, que a sua proposta ante aquilo que lhes era dado como ensinamento, nascia a todo instante, que era a palavra de Jesus diante das transformações que viriam. E se nós formos lá no livro de Marcos, lá no último capítulo, que é o 16, lá no verso 15, nós vemos que Jesus reúne-se já com todos eles, isso na condição transfigurada, materializado, porque ele já estava na sua condição de espírito novamente, e fala a todos eles que fossem, declara-os na condição não mais de discípulos, mas de apóstolos, ou seja, de aprendizes a professores, que fossem e levassem não só o ensinamento da Boa Nova, tanto quantos por onde fossem caminhar. E olha, se nós abrirmos o Evangelho de João, nós vamos ver que foi um sucesso quando ele outorga a esses companheiros aquela condição de curarem ou de levarem o lenitivo da sua representação, na condição de que a cada momento ele nascesse. Lá no livro de João, se quiserem ver, parece-nos que no capítulo 3, eu não me lembro mais, ou 8 não. Mas busquem lá, por favor, nós vamos ver que Pedro, juntamente, parece-me, com João, quando entram em Formosa, deparam com um companheiro que todas as manhãs era levado ali naquele local para tirar suas esmolas, um companheiro dentro com enfermidades do campo físico, aleijado. E entrando esses dois, já naquela condição de representantes diretos de Jesus, estende a mão e pede-lhes uma esmola, onde Pedro disse que, na minha opinião, permitam-me, é uma das coisas mais lindas dentro do contexto bíblico, onde Pedro fala: meu irmão, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te e vá até os teus. E assim foi feito. Nós vimos ali que os pecados daquele companheiro foram perdoados, conforme Jesus falava. E isso nada mais, nada menos é de que Jesus nascendo a partir de então, mais uma vez, no coração daqueles. E Pedro, este mesmo que nós vimos, que durante um certo instante do processo dentro da história, nega Jesus. Conforme o próprio Cristo falava, que o galo cantaria pela terceira vez. E ali, questionando para ele quando e onde Jesus nasceu, segundo Chico, ele disse que foi naquele instante que ele acordou a sua consciência para a verdadeira vida. Ou seja, que nada impediria ele de que em novas oportunidades, ainda diante dos fatos que foram cometidos, ele se abrisse para Jesus nascer
a cada uma, ou a cada uma das suas oportunidades de trabalho. Certa época, fomos a um estudo numa cidade, Ponte Nova, onde um companheiro nosso, grato, relatava em uma das suas exposições de que algumas companheiras ou algumas irmãs de caridade faziam o trabalho dominical, indo às portas, deixando lá uma mensagem, conforme é feito em nossas campanhas do Quilo. E até que bateram em uma porta, e o atendimento daquela pessoa a elas não se fez, porque lá dentro se encontrava um elemento, um senhor, também conflitivo com as suas ideias, talvez pela falta de amor, das virtudes, pela falta de Jesus. Estava pronto para extirpar a sua própria vida, dizimar a sua vida. Mas, com a arma na mão, ele pensou por si, um minuto a mais, um minuto a menos, não vai modificar, e nem talvez mudar os meus ideais, e de auto-exterminar-me. Foi quando, nessa demora, elas deixam ali uma mensagem na caixa de correio, seguem. E ele, quando chega ao portão, que ele abre, elas estavam possivelmente a 100, 200 metros à frente, mas que ele olhou dentro daquela caixa uma mensagem que foi deixada. E ali ele pegou aquela mensagem, voltou para consumar a sua proposta, mas ainda disse, 20 segundos, 30 segundos, não vai mudar. E leu aquela mensagem, e ali ele viu que algo revolucionou aquele instante. Ele viu que Jesus nascera para ele. Foi quando, no dia seguinte, embasado ou proposto no endereço que estava lá, no pé da mensagem, ele buscara aquela amada superior, dizendo que precisava de um imediato conversar, falar com aquelas irmãs que haviam deixado esta mensagem na sua caixa de correio. E ela, muito gentil, disse-me que isso era impossível, porque elas saíam em quantidades e que verdadeiramente ele poderia colocar 80, 100 companheiros à frente dele, mas que não saberiam elas dizer verdadeiramente quais as que foram que deixavam aquela mensagem. E a irmã, essa amada superior, questiona cada um deles. Foi você, sem a resposta. Aí questiona esse nosso companheiro, mas qual o objetivo dessa sua proposta? Foi onde ele foi muito claro em dizer, madre, estava eu diante de uma situação naquela manhã, e estas mensageiras de Jesus fizeram que meu coração abrisse para que ele nascesse na condição de exemplo para que até então me proponho a seguir. Ser compassivo, ser bom, generoso, tanto quanto aqueles que a cada instante, nas suas ações, ante ao seu semelhante, colocavam em prática as palavras desse mesmo Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a partir daquele momento, o nosso companheiro segue a sua caminhada, agradecido por Jesus, nascendo a cada instante colocar ante aquele portão aquelas nossas irmãs. Dentro de uma performance tão maravilhosa que elas permaneceram no anonimato, sim como representantes desse nosso mundo. Não é o caso? Chico fala de Tomé, aquele que duvidou das feridas. E nós vimos ali que as oportunidades foram dadas, e quando tocadas com o seu consentimento, ele próprio fala, hoje bate à minha porta, ou a porta, na minha dignidade,
mais uma vez, esse nosso companheiro de convivência nascendo para minhas novas oportunidades. E olha que Jesus, como eu disse, já era conhecido. Jesus já se fizera, já deixara em cada coração não uma ferida, mas um ponto de referência para aqueles que ainda dúvida tinham da qual era a sua proposta. Vamos dar um exemplo de Cusa, que era um general de alto escalão do comando romano. Cusa, sua esposa, já abrira então seu coração a tempos, coordenando as atitudes do marido, ainda que comandante de exércitos, dando-lhe a oportunidade não só de que ele continuasse a sua tarefa, que lhe era coordenada também por superiores, mas que pausasse ante as suas possíveis atitudes. E nós vimos o seu acontecimento. O próprio Chico fala também nessa época, que ela fora levada para ser queimada juntamente com um ente, não é? Quando incessantemente centurião da época perguntou para ela, cutucando-a, solicitando ela que para que se salvasse da queima, negasse a presença daquele homem a todo instante na sua vida, nascendo a cada instante na sua vida. E esse soldado com uma tocha de fogo acesa questionou para ela: este seu Cristo ensinou-te apenas a morrer? E ela, muito na dignidade, muito simples, que naquele instante que ele, ao receber a resposta, ou no inteirinho da resposta, ateia fogo, ela disse para aquele companheiro: Jesus, mais uma vez, meu irmão, nasce nas minhas atitudes. Mas ele não me ensinou somente isso, a morrer por ele, mas principalmente a perdoá-lo e também a amá-lo, disse para aquele companheiro. E a gente vê aí nos escritos o que é vivenciar uma situação tanto quanto esta, e ainda assim, no campo da simplicidade, com relevância dizer que Jesus nasce para mim mais uma vez desse mundo, ensinando-o a amá-lo também. Nós vivemos conflitos no mundo, mas isso faz parte. Por isso que estamos caminhando na expiação e provas. Mas essa é a continuidade. Esses são os patamares que nós, espíritos reencarnados, atingimos, onde amanhã, ante as nossas boas atitudes, os nossos atos, os nossos comportamentos no campo da gratidão, estaremos alçando condições para chegarmos aos mundos que virão, conforme sabemos que está lá no Evangelho. Jesus bem claro disse que, embora estivesse conosco, dando-nos a oportunidade de novas oportunidades, podemos dizer, ante essa perfeição, que ele estaria nos aguardando em novos mundos. O mundo dos espíritos puros, o mundo da regeneração que está por vir. Mas ainda este é o nosso mundo, das expiações e provas, mas que em momento algum deixa-nos de permitir-nos que nós façamos com que ele nasça a cada nossa atitude. Que ele não renasça, mas que ele nasça ante as nossas atitudes. E para isso, ele deu-nos essa oportunidade.
que através do amor, da humildade, assim o fizéssemos. Sabemos perfeitamente, cada um de nós, que os nossos pensamentos, quando estamos diante de um processo não da discórdia, mas de entendimento com um semelhante, com um próximo, é-nos o passaporte ou os caminhos acelerados para essas novas vivências. Olha o que está escrito lá. Vamos lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Olha o que está escrito lá no verso 47 do capítulo 5. Também permitam-me, é uma das outras coisas mais lindas que eu busco como entendimento dentro do Evangelho. Quando ele fala-nos, verso 47, se fazes o bem somente aos que lhes são bem, que fazeis de especial? E isso dá-nos um momento muito amplo, não só de um entendimento, mas de uma análise. Que fazeis de especial? Porque não é aquele, os nossos adversários, que nos são a nossa, digamos assim, a nossa prova, onde receberemos a nossa nota. Não são aqueles, os nossos adversários, que serão-nos os trampolins para a nossa edificação, para a nossa estada nessas novas oportunidades que virão. O exemplo básico é dentro dos nossos lares, onde nós temos companheiros que nos são afins na formação do âmbito familiar, que são-nos, na maioria das vezes, companheiros de situações em débito no passado. São aqueles que nos são trazidos para compor, num campo da luz, dentro desse lar, os nossos processos de purificação, de ajustes, ante o entendimento. Ou André Luiz relata lá no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, algo errado, quando fala da regeneração, ou não só da regeneração, mas especificamente da reencarnação daquele nosso companheiro. Alguém sabe de quem eu estou falando? Aquele que era levado ao plano espiritual, trazido de volta ao plano material, porque buscava ele uma oportunidade de que Cristo nascesse a cada instante, partindo de até então, volvendo aquele lá na condição de filhos, aos quais, num passado, ele havia tirado a vida daquele que seria pai até então. Levado ao campo da prostituição, digamos assim, aquela que lhe seria mãe. Será que André Luiz narra de uma forma tão magnânima algo que não entendemos como real, que é o caso de Sergismundo? E nós vimos que aqueles conflitos de passado tornam-se um lar, ou passam dentro daquele lar a uma campanha, uma vida salutar, uma nova oportunidade, não só para ele, que vinha necessitado do perdão deles, como filho, mas para aqueles que seriam pais, como obreiros do perdão que lhe seriam dados àquele companheiro e como aprendizado. Não foi à toa que André Luiz e Vicente, outro companheiro no campo do aprendizado, é levado ante as cavernas, possivelmente, parece-nos que nessa mesma obra, e lá ele depara com companheiros manipulando poças de luto. Esse é meu, esse ouro aqui é meu, esse ouro aqui não é meu, coisa e tal. E ele identificam pela voz. E de longe grita, Cláudio. E nada mais, nada menos, era aquele companheiro que lhe havia sido avô. Que não teve aberto o coração, ainda que é sobreposto a toda a riqueza material na sua vida passada, mas que não tivera tempo
de que uma das janelas desse órgão, no campo do sentimento, pudessem dar a oportunidade de que Jesus nascesse a cada instante. E continuando, Chico, nós vimos que ele faz um comparativo de Judas Iscariote, né? Aquele que o havia trocado. Há-se entendimentos de uma outra forma que até aceitamos em relação a Jesus, talvez como no campo protetivo, mas trocando por algumas moedas. E ele, naquele exato momento que ele assiste o julgamento e a condenação, ele compreendeu que Jesus nasceu naquele instante. Porque ele estava acima, ou seja, Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Jesus nasce mais uma vez para Judas. Quantos de nós temos problemas no dia a dia? Quantos de nós encontramos soluções que estão à nossa frente? E muitas das vezes um diálogo de si para consigo, ou para com o Criador, ou para com o Filho do Criador. Abre-nos uma nova oportunidade, um novo semblante, para que ele nasça ali, ante as nossas expectativas a partir de então. Quantas? Não foi o que aconteceu com Paulo? Ainda como Saulo, aquele perseguidor que tinha conhecimento de quem era o Messias prometido, mas que de tudo fazia para que até então os resultados do amor, da justiça e da caridade não se fizessem. Mal sabendo ele que era um vaso prometido. Mal sabendo ele que vinha, ainda que passando por situações conforme estava, não é, na condição de Saulo, mas que mais à frente seria um homem que em cada atitude via que Jesus nascia. E qual que fora o condicionamento para isso? Nós sabemos da história, que nas entradas, ou em uma das entradas da cidade de Damasco, é isso? É isso mesmo? Acontece aquele clarão, que bem sabemos que era a presença de Jesus emanado em luz, questionando: por que me persegue, Saulo? E ele abertamente diz a ele: Senhor, o que queres que eu faça? E vimos ali, ou Chico explica, que foi na cegueira que Saulo passou a enxergar um mundo novo. Quando ele, como disse, olhou, ainda que ofuscado pelo clarão, e questionou ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? É isso. Talvez a fórmula seja essa. Nos nossos conflitos de ordem pessoal, natural, emocional, racional, Senhor, o que queres que eu faça? Nasça novamente nas minhas atitudes. Nasça mais uma vez, para que a sua compreensão me dê a oportunidade de visualizar um caminho diferente. Não foi o que aconteceu com Francisco de Assis, que era um filho de um pai bastante abastado para a época, ainda que com riquezas ilícitas. Em plena praça pública, devolve a sua bolsa e as vestes. Aquele, na presença de muitos, não é? Aquele que lhe era o pai, e buscando Jesus para segui-lo incondicionalmente. Pois Francisco de Assis viu que somente Jesus era a fonte inesgotável de amor. E naquelas suas atitudes, já nós sabemos que na caminhada sofredora, foi o momento que, mais uma vez, Jesus nasceu para ele. E hoje nós entendemos perfeitamente: onde houver ódio, que eu leve o amor.
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Que é o que nós buscamos a todo instante. Que Jesus faça-nos, nascendo a cada instante conosco, instrumento da vossa paz. E nós vemos que, pelo tempo que vence, que necessário se faz lembrar nos dias de hoje, que nós poderíamos ficar aqui citando inúmeros exemplos, do centurião, da mulher do poço, Jacó, a mulher samaritana, inúmeras situações em que, já ciente de quem era Jesus, mas que ante aquela estada, Jesus nasce nos seus corações. Nós podemos vir à história bem atual, quando lembramos de um médico que tinha todos os conceitos ante a sociedade, era incondicionalmente um homem bastante respeitado, que cria, acreditava, mas que muitas das vezes, no edifício do seu campo emocional, um dos quartos, a janela da luz permanecia apagada, a luz permanecia apagada. Até que, ainda sem oportunidades do tempo, recebe uma edição de um livro, e no caminho que lhe era o bonde puxado por cavalos até a sua residência, resolve abrir, e numa daquelas questões, ele viu que Jesus nasce para ele. E aí nós vimos o quanto aquele homem fora-nos útil, sendo chamado de um médico dos pobres. E olha que ainda, quando descia as escadarias da sociedade brasileira, espírita brasileira, até então no estado do Rio de Janeiro, quando aquele homem aproximou-se, dizendo-lhe: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria de Nazaré, porque renovei a minha fé. Este homem, passei a crer que Jesus nasce a todo instante no meu campo, no campo da fé. Renovei a minha fé e a minha confiança no Pai, em Deus, e, consequentemente, no seu Filho, que hoje me é o exemplo. E Chico fala que foi naquele instante que aquele homem, ou seja, que aquele chamado médico dos pobres, percebeu a misericórdia, isto é, de Jesus, e seu imenso amor pelas criaturas. Existe uma obra chamada Lindos Casos, não de Chico, de Bezerra de Menezes. Está lá. Narra a narrativa desse abraço. É algo emocionante. E foi a partir de então, ainda que naquele instante que ele, a caminho da sua residência, abre o livro dos Espíritos e uma das questões o transforma. Faz-se entender que Jesus nasce para ele naquele instante, embora já o considerava ou o considerasse até então, a partir de vida, instantes antes daquele instante, daquele momento. E mais uma vez, já obrando, já como obreiro desse nosso querido Cristo, aquele abraço fraterno lhe faz compreender que naquela noite, conforme disse Jesus, mais uma vez nascia para ele. E cabe-me dizer a cada um de vocês, inclusive a mim, que Jesus nasça a todo instante nas nossas emoções, no campo da razão, no campo das emoções. Jesus nasça. Porque eu pergunto, como o próprio Chico questionou, será que Jesus ainda não nasceu para cada um de nós? Pensemos bem nisso, porque fácil é que ele esteja conosco a todo instante.
É o tempo Deus. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado. O Antônio faz a prece para a gente. Eu? Ela falou para mim? Eu? Sim, claro, fazemos a prece. Vamos ajustarmos, não é? Nos campos emotivos, a Jesus, a teus mensageiros. Primeiro, agradecendo pela oportunidade que nos concedera mais uma vez de estar nascendo em nossos corações. Também pela oportunidade de todos esses companheiros aqui presentes. E mais, agradecê-lo pela presença de companheiros do plano espiritual, que igualmente encontram-se em cada lar de cada um desses aqui presentes. Igualmente recebendo como base, como instrução, os seus ensinamentos. E que esses nossos companheiros sejam levados às suas particularidades e possam evoluir, fazendo Jesus reinar e nascer a todo instante em sua vida. Agradecer também por aqueles que não estiveram no condicionamento de estarem conosco nesta noite. Isso indifere, isso não modifica que possas nascer a cada instante, a cada um deles. A nossa gratidão, Senhor, o nosso carinho a Ti, com propensões da qual pedimos, para que nos impulse e nos encorajem a defender a Sua bandeira, o Teu estandarte carregado, a cada passo que permita nos dar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de luz, de amor e de paz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor, e perdoai nossas ofensas, à medida que perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixe-nos cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por permitir-nos que nasças mais uma vez em nossas condições. Obrigado, Senhor.